Bom, começar a nossa segunda rodada aqui, né? Então vamos, inclusive, colocar corretamente isso. Segunda rodada do nosso Semanal Legacy aqui da Monte. Daniel Alves de Grixis Tempo contra o Míssel de Dimir Tempo. O Daniel jogando o que seria, né? A gente poderia chamar de um Grixis Delver. Na verdade, acho que a gente pode até usar essa nomenclatura. Especifica um pouco melhor. Que vai Delver, vai Darcy, né? Uma linha um pouco mais agressiva do que o Dimir Tempo que o Míssel tá jogando, que é o deck, né? Que a gente já tá bem acostumado aqui. Então, o Míssel fazendo sua primeira dual. E Ponder. Jogadinha característica. Um verzinho um pouco mais complexo aqui, o Míssel. Mas vale, ó, o jogo desenvolvendo até que tranquilo. Pro Daniel, né, pensando como é que funciona essa match, ele tem que sair mais agressivo. Então, por isso, tudo bem, né? Abrir de ponder e tal, etc. Não tem que ficar correndo atrás de nada. O Daniel não. O Daniel já é um pouco mais, vamos lá, cara. Você tem que ir pra cima aqui. Tem que ter uma Darcy, tem que ter uma Tamil, tem que ter um Delver. Alguma coisa tem que acontecer. E capturar pensamento. Capturar pensamento também pode ser interessante. Mas tem que ter um clock. O Daniel já vai dar uma olhada. Isso porque o Míssel, né, ele tá com a versão bem tempo, né, que é a versão que não reanima. É a versão bem justa do deck, assim. Faz uma boa diferença. Daniel pensando aqui, tem o push, pode ser legal. Brainstorm, acho que é a grande candidata, né, porque por mais que você tenha duas interações importantes, não deixar o oponente selecionar acaba sendo o mais importante. Então eu tiraria esse Brainstorm. Vamos ver se o Daniel concorda comigo. Bom, isso vai, dá aquela travadinha e tal. Fala, meu querido. Fala, mestre. Chegou agora, não sei se já falou sobre, mas está animado para esse Pro Tour? Cara, eu tô relativamente animado. Quais decks você acredita que devem chegar no top 8? Eu não acredito muito em coisas malucas chegando no top 8. E ó que tem uma galera boa jogando com decks malucos. Mas, tipo, o Esper foi uma boa surpresa. Realmente, assim, eu não esperava. Se a gente somar todos os Espers, o deck passa de 20%. Mas eu acredito que, tipo, até 3 cópias, 4 cópias, às vezes, de Esper cheguem no top 8. Assim como eu espero cópias de Belcher, de Energy, de Eldrazi. Mas eu não espero uma coisa mega maluquete, não. O grande chance, né, de como tá o Modern, e aqui, né, de novo, o Míssil foi com aquela linha que eu falei, né, de vamos cortar quem triple, o oponente vai jogando, só não deixa ele selecionar. O grande chance do Modern é que, assim, por mais que eu acho que a gente tenha 4, 5 decks bem definidos no formato, os Tier 2 definem quem vai ganhar o evento, porque é uma maluquice grande, assim. Tropeço, manda um abraço pessoal da Monte, muito legal. Um abraço pro tropeço. Mas não trava a língua. Tropeço, tropeço.
Mas aqui vai ser aquele game 1, né? Que os dois vão ficar trocando um monte de recursos. Vai ser meio que quem passar. Quem conseguir ficar inteiro faz a trocação um pouco melhor. E ó, Darcy é uma boa carta. Mas é uma briga de recursos, assim, bem tradicional. Isso fica com essa FET. Tem, acho que um capturar pensamento ali. A Daniel não teve pudor, né, de ir pra Surveil, né? O míssil ficou meio assim com ele. Ele estava com medo de Wasteland e tal. Mas aí nessa, tipo, troca, né? Fica fazendo troca o jogo inteiro. O bicho que passar provavelmente vai longe. É muito sobre eficiência de mana. A partir de um ponto daí, a gente começa a falar sobre card advantage. Tá meio que chamando pro míssil, tipo, ter que buscar coisa. Então sair dessa posição que ele tá muito feliz aí de não faço nada tal. Então, quer buscar básico? Busca básico. Mas então você não vai dobrar mana preta, por exemplo. E às vezes o Daniel não tem, né? Ele tem mais duas cartas na mão, né? O Bolt que a gente tá vendo mais uma carta. E ele solta o Bolt. E aí o Miss perdeu 5 de vida. A vida não é exatamente o recurso mais limitado dessa match. Mas. Não é exatamente assim que você vai ganhar dando Bolt. Dependendo de como tiver a mão do Daniel, é isso aí que tem que ser. Vida que segue. O Bom Master já é uma carta interessante. Já tá falando de uma carta que taxa, né? Que tem um dano contínuo. E vai dar Bolt também resposta? Imagino que sim, porque senão o Daisy não faria sentido. E aí tem um terreno na mão e tal. Então vai pra 12, Sais resolve, vai pra 10. Aí esse Bowmaster ficou grandão. Tem um bounce pro token ali, né? Sabe, mas é uma jogada pro Daniel. Pro míssil, né? Significou que abriu pra próxima ameaça dele. Tem uma Darcy ali na mão. Não sei se essa Darcy já está delirada. Acho que não. Fez o seu Inferogoi, o míssil. Então, vai fechando o jogo aqui embaixo. Saber a carta do topo que o Daniel vai fazer. Brainstorm. É esse game que ele quer. Provavelmente agora tá delirado. Essa Darcy bate, vai pra 5. Aí quem tripar pro Miss fica muito perigoso.
Vamos lidar-se. 3. É 5 de vida o misto. Então tá complicado. Vai ter a fada, né? Pra dar um bounce, pra dar block. No caso da Darcy, né? Mas é um cenário difícil. Começa a ter muitas coisas gerando tração e te empurrando pra trás. Wasteland. Dá pra tirar a fonte preta do Daniel, mas né, já meio que fez a coisa toda. E não tem as 2 azuis pra fazer a luteira pra block. Provavelmente vai ter que dar o bounce primeiro. Pensar bem aqui, Miss. Bolt no oponente. Miss pode dar o bounce aqui. Tem o trigger da Darcy. Lembrando que o Daniel sabe o que tem no topo, que foi um brainstorm. É 2 de vida. Vai dar bounce na Darcy. Sem grandes novidades. E já vai soltar o Wasteland na fonte preta. Daniel não fez o trigger, sabia a carta, né, do topo, então fica um pouco mais fácil nessa parte. E raio só porque eu falei que não é uma match que se decide nisso. Então, 1-0 pro Daniel nessa match. Que eu falei, trocação, quem sobrar ali acaba sendo a carta mais perigosa da match. Então, 1-0 pro Grixis Delver do Daniel. Vamos falar das listas do pós-site. Então, indo pelo lado do míssil, né, que está agora provavelmente na play. Tem entregar a memória, tem bastão da invalidação, tem explosão hídrica, pode ser ok. Força de negação, anunciadora das marés, Battle Wife, esse é bom. Edge do Childred é bom também, explosivos fabricados pode ser interessante. Fada macabra, Magibomba Anilista também pode ser interessante. É uma carta que troca recursos muito bem. Pelo lado do Daniel, a gente tem entregar a memória, explosão de chamas, explosão hídrica. Poder trazer coisas, né, que potencialmente são desde um delir até uma remoção é legal. Força de negação, jaula dos cavadores de túmulos, bastão da invalidação, colapso derretido, colapso pode ser legal. Fusão, Magibomba Anilista e Rabecão Clandestino. Rabecão pode ser legal, Magibomba Anilista pode ser legal. Então, tem algumas opções a mais, apesar da base de mana um pouco mais grid. Aqui o Daniel, vamos ver certinho como é que eles vão sidear nessa parte. Vamos ver como é que nossos jogadores vão sidear por aqui. Vamos ver quem é que fica no play draw para este game. Provavelmente, né, o míssil vai para play. E como eu falei, assim, não muda muito o que aconteceu no G1. Mas a gente tem respostas um pouco melhores para arrastar esse jogo, né? Lembrando que, assim, ambos os lados tem Kaito, apesar de que o míssil tem 2 Kaitos. Kaito é muito bom mesmo. Vamos ver com o que o míssil tá abrindo. Provavelmente uma Tamil.
Tamil, exatamente. Ô, cartona boa, viu? No... E Ponder. Milzinha, né, dando aquele oi e tal. Pô, se flipar, complica. Normalmente, Tamil Gaming tem uma cara de G3. Capturar pensamento, olha só. Seguro do seguro. Senhor Felipe Miss falou: não vou forçar aqui não. Tenho um brainstorm de backup aqui para você. 2 Daisies. Dá pra ir em cima do Daisy, né? Mas dá pra ir em cima do Ponder e deixar esse jogo meio travado, né? Apesar de tá com duas. E tá com duas básicas aqui. E aí no próximo turno tentar fazer o brainstorm chamando 2 Daisies. E aí eu acho que é um cenário bem difícil pro Daniel. Isso foi assim, o supremo seguro aqui o míssil. Não sei se ele tá pensando, pô, o Ponder enrola um pouco o jogo, então eu posso no que me parece ser um Murktide ali. Tem um Daisy também, o próprio míssil. Ele pode tirar a Daisy, então, forçar Brainstorm, chamar a Daisy, soltar o próprio Daisy. E é isso. É uma tática. Ele aposta completamente na Tamil, aposta que não vai vir alguma coisa para ajudar, e não foi em cima do Murktide. Então vai tentar tirar a pressão que poderia acontecer, e às vezes tentar o Brainstorm só no próximo turno, que daí, que nem eu falei, é uma jogada de Double Daisy. Então, enquanto que o Miss quer brigar contra esse Ponder, chamando Daisy. Achou o Pyro. Esse Pyro é gigante. Ter achado esse Pyro fez a jogada do míssil de jogar seguro, com o capturar pensamento, etc., piorar muito. Porque agora, tipo, ele pode dar brainstorm resposta, aí ele vai tomar Daisy, aí ele pode dar Daisy, aí ele vai tomar outro Daisy. E foi isso. E se ele não volta tirando essa Darcy, tudo isso degringola. E acho que é exatamente nisso que o Miss está fazendo. Quanto que vale a pena fazer essa troca? Porque assim, se vocês fazem uma briga de counters, é melhor pro Daniel. Que ele que vai ficar aqui tripando de Darcy. O Miss vai só trocar. Aí tempo advantage, vai ficar advantage, etc, etc. Não é uma decisão fácil, com certeza. Ele pode dar counter da Daisy e chamar os 2 Daisies.
Exatamente o que ele vai fazer. Então, e a Tamil vai embora de qualquer jeito. Então, ó, faz essa jogada do Daisy, tipo, quanto. Ele vira pro Daniel e fala: quanto você quer usar essa jogada? Tá? Quanto você valoriza isso? Você valoriza tomando um time walk pesado? Se for, beleza. Pode fazer. Então ele joga pro Daniel a escolha. E anulou. Anulou, rapaz. Interessante. Darius acabou de entrar, então. Então, é uma carta importante demais, assim. Eu concordo que isso é algo. Esse Fatal Push aí, maravilhoso aqui. Pô, os dois Daisies não estão querendo trabalhar. E nessa enrolação, em algum momento, o míssil consegue flipar essa Tamil. Se o Daniel não comprar alguma coisa importante, vai tomar o flip. Pode ser, pode ser. Vai de novo, mesma situação. Chamou. Se só que o Daisy fosse uma fall. Sonha, concordo plenamente. E aí ele escolheu brigar. Por isso que. Aqui eu acho que é um ponto que eu discordo muito do Daniel. Ele podia ter brigado antes. Aí ele brigou. Aí jogou Magic Legato. Comprar esse Bolt aí foi muito bom. Porque assim, se fosse para ele escolher brigar, ele podia ter brigado contra uma carta menos. Ele escolheu uma hora de brigar, com uma carta a mais, perde a briga e aí compra o Bolt. Aí Magic Enquanto foi praticado. Aí vamos, né, deixar os presentes que a Tamil deixou nesse game. Deu um brainstorm aqui e tal. Pô, era muito assim pra ter perdido nessa Tamil, tá ligado? Mas às vezes as coisas dão certo. Uau. O Daniel ainda tem a Wasteland, né? Porque não jogou fora, né? Ficou em Brainstorm Lock. Rabecão. Então, não. A pira era o Flip, né? Ele brigou contra o Flip. Tipo, ele tentou matar, aí teve a briga, aí ele não entrou na briga, aí teve a forçar o Flip, aí ele entrou na briga, mas ele ter comprado. Porque mesmo se ela não flipasse, só dela ficar na mesa, ela ia acabar ganhando o jogo. Porque na dúvida é uma match de atrito.
Bom, temos um clock aqui. Aí o jogo começa a funcionar. Pô, se ele encaixar um Kaito aqui, é jogo. Kaito. O Kaito é muito bom. E ele nem precisa subir o Kaito agora. Pode fazer o 0 e... Aqui o jogo degringola de vez. Não, uma bela carta. Uma senhora carta de Magic. Agora dá pra subir. O Kaito protege ele mais um pouco. Vai ser o bounce também e tal. Cara, você já fica muito na frente. Toda vez que ficar dando esse 0 é espetacular. 2 terrenos, pode mandar embora eles. Aí vai depender muito. Pô, o Miss já tem 4 cartas na mão. Ele tá indo comprar a 5ª carta dele. E ainda tem uma Clue. Dá pra fazer um Murktide. Então, exato. Tem muita vantagem grátis. Tem esse Murk, aí vai ter um Bounce, tem uma Magi Bomba de lista, tem um Fatal Push. Pô, e aí você transforma todo esse card de Vantage em tempo advantage, tá ligado? Você começa a usar toda a sua mana, fazer um monte de coisa. Olha o turno insano que ele tá fazendo. Que cheirinho forte de G3 que tá isso aqui. Deixa eu ver enquanto isso a gente tem algum resultado. O Matheus pegou bye. O Heitor ganhou 2-0, tem uma boa chance dele vir aqui pra câmera. E o DCG ganhou 2-0 também. Exato. Acho que você resumiu muito bem. Confortável. Eu lembro que o Patrick Shaping, ele falava, tipo, que uma das definições de mid-range é zona de conforto. Que é quando ele entra nas situações. Tudo bem que a gente tá falando de um deck tempo e tal, mas esse game que você fica só trocando recurso, né, fica muito mid. E quando você faz isso, você tá 100% na sua zona de conforto. Aí Magic é lindo, aí Magic é fácil. Tem um bounce, tem uma remoção, vai dar agora um descarte para confirmar que tá tudo certo. V2 terrenos, Daniel está um belo passageiro da agonia. Míssil já entrou no modo míssil não tem ré. Mandando as coisas embora, achou um bom master. Dá pra fazer esse bom master em resposta a qualquer spell do Daniel. Nem precisou. Então, é isso. 1-1 na nossa partida. O jogo foi só fazendo, né? Bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve.
E agora o Daniel indo pra play. Mas o Kaito é muito bom. Vamos ver como é que vamos ficar agora pro G3. Vai ficar mais agressivo, vai ficar mais lento. Que a gente vai preparando pro nosso G3 aqui, né? Pô, primeira partida foi rápida, agora, né? Tivemos uma partida. Magic Alligator. Né, dando aquela brigada e tal. Mas com o B tempo partida longa assim, tirando aquele Lightning Bolt, o Daniel acabou comprando bem mal. Então, mas é esse rolê, né? Você vai trocando o recurso, é meio que quem passar. E aí, quem passar dessa troca toda, né? Que no caso foi a caluteira, pode virar pezinho de Kaito. Então é muito perigoso esse tipo de jogo. É realmente muito perigoso. Você vê, eles tentam quebrar as cantrips para não arrumar a mão, aí você força a troca e vê quem é que desenvolve melhor. Aqui, então. Olha o sorvete do Kaito. Não, tipo, pô, Kaito. E não só isso, né? Quando o Kaito consegue travar um Murktide e tal, pô, a carta é muito fantástico. É muito fantástico. Que carta incrível que é Kaito. Gosto de um lado, Delver do outro. Pior que esse Guaif, né? Aquela eterna briga dele com contra raio. O Daniel já marca ali, né? Vão deixar o poderzinho dele marcado. Delverzão não tava afim de flipar, não. Não estava na pegada do flipar, não. Darcy, tá. O Beninjas no Legacy com o Kaito. Cara, no começo do ano, o Chicão tava jogando muito com isso. Inclusive, ele pegou a vaga pra final da MLL justamente jogando com esse deck.
Eu acho um bom deck, assim. Não, então é legal, assim, tipo, e é com Kaito e tal, tipo, é um deck tempo, né? Que a Shell UB, quando você vai pra. Tem ninjas e tal, você pode adaptar ela pra Reanimate em um determinado ponto e tudo isso é muito bom. Mas a Shell Yuriko é legal também. Agora vai setando o jogo, mas o problema é esse Gorf parado. O bom é que ele tá protegido pela Magibomba, né? Mas no sentido de que ele fica 3/4, daí o Bolt não mata e tal. De novo, vamos lá, picando. Esse jogo pro Daniel é muito bom. Ele vai encurtando, os raios ficam melhores. O Mício quer levar um pouco mais a partida. Ele tá com remoções melhores, ele quer chegar no Battle Goif, principalmente. Vai tendo essa tensão durante a partida. Deixa eu ver se a gente tem mais alguns resultados. Enquanto isso, na mesa 3, Augusto e Assuda 2-1. Ele tá de Doomsday. Na mesa 6, o Lessa, que a gente viu aqui na câmera mais cedo, ganhou 2-0, ganhou do Felipe Gonçalves, Mirror de Delvers. Então, vamos fazendo os nossos resultados dessa semana. Ó, já cresce e tal, preparou bem o jogo. O Gorf tá tranquilo, agora pode começar a bater. Darcy diminuiu, Flock do outro lado diminui também, mas ele tá atrás, né? 7 pontos aqui atrás. Tem um clock de 3 turnos em tese. O Daniel e o Mist já conseguiu encaixar um card de banda. E ele tem um Kaito, só que é aquele cenário de Kaito que não é tão fácil de encaixar. Ao menos que ele faça Kaito, trave o Delver e tá tudo certo. Ó, tá pensando bem. E vai pro Kaito. Ó, vai travar o Delver e aí vai fazer Goif tentar proteger. Se desvirar, a gente já viu o que acontece. O Daniel precisa achar alguma coisa. Bolt agora seria diretamente no Kaito. E ganha um tempinho bom, né? Já bateu 3 e tal. Mesmo que tome um Bolt no Kaito, tem mais um ataque, um míssil. Vai só desenvolvendo.
Bolt, boa, conseguiu cavar bem. Se conseguir conectar já um ataque, todo aquele block melhora muito. Só que lembrando, matando o Kaito, aumenta o Goif. Tem que lembrar dessa parte importante. Vai tentar inverter. Isso daí tem outro Goif na mão, isso não? E é bem relevante. Eu não sei se ele tá com medo dele precisar. Tipo, que ele precisa interagir, porque em tese as Darcys matam ele rápido. Mais rápido do que os Goifs dele matam. E o Daniel quis deixar no topo, né? O Bolt. Ele quis muito deixar no topo. Então às vezes tá preocupado com isso. Tipo, ele tem que cavar alguma coisa primeiro. Também nessa linha, ele cavaria antes do combate, né? Ok. Tem o Murk. Tá, o Murk é uma ótima carta. É realmente um card Magic, o Murk tá. A gente tem um capturar pensamento que não faz nada, o Murk. Tá, vamos ver o que vai sobrar para esses Goifs. Se as Darcys ficam no delírio, aí o Murk começa a matar. Manter quantos tipos? Os 4? Pô, se conseguir manter os 4, tá maravilhoso. Então deu tudo certo. Porque agora tem um Clock Paletal na volta. Tá bem estranho esse jogo pro Daniel. E o tempo tá acabando. Já estamos, né, abaixo. Chegando nos 5 minutos. Passou. Não quis delirar as Darcys. Pode muito bem ter uma instante que vai servir de trick. E aí o Mills tem que pensar, né, se ele quer fazer o capturar pensamento pra forçar o Daniel a fazer essa instante ou não. Brainstorm. Então vai ele sair cavando. Daisy, tem o Hydro, tem Wasteland. Parece que tá mandando Daisy e Wasteland embora. Aumentou os Goifs. Ficou com Wasteland e Hydro. Então pode começar tirando a fonte preta. Daniel, vou colocar a mana na pool. Aí tudo bem. Aí tá tudo dentro dos conformes. Na teoria, consegue dar um letal aqui. O míssil. Ele sabe que tem alguma coisa do outro lado. Vai bater, não vai forçar esse Hydro antes. Vai forçar sim. Faz o ataque e vai tentar matar uma das bloqueadoras em tese e tá atacando pra letal. Bolt, nunca duvidamos desse Bolt.
Mandou ele embora. Acho que ativou delírio. E é isso. Então, vitória do Felipe Missi, um jogo pegado, como a gente espera que seja Delver versus Dimir Tempo, como a gente espera que seja, né, entre esses dois jogadores, que a gente tá acompanhando há bastante tempo. Bom jogo, bom jogo. Me ouve, meu querido? Escuto sim. Então beleza. Jogão, Foi jogão. bom, infelizmente o Pudim brigou a 5 na última. Senão, É. se fosse uma Mount 7 com aquela abertura dele, eu acho que eu perdia. Mas Mas viu, foi bom. essa match de UB, quando tá com a versão mais tempo, né? Hum, Contra a Delver, como é que você entende ela? eu acho bem difícil, na verdade. Pelo menos eu, Hum. na minha experiência de UB tempo, eu sempre tomei um pau, cara. E, sei lá, dos decks tempo eu sou muito mais o R-Delver ou Grixis Delver do que o B-Tempo padrãozão. O Uhum. B-Reanimator eu gosto bastante, deck é estupidamente forte. Mas o B-Tempo eu Entendi. sempre tive muita dificuldade de jogar com ele. Nunca Uhum. fui muito bem. Também não tentei jogar muitas vezes com o deck. Daí eu peguei pra tentar de novo e deu certo agora. Mas é sempre um bom jogo, Mirror de Tempo. Sim, sim. Quando os dois não estão se destruindo de Wasteland e ninguém joga, é muito divertido. Trocação de recurso. Tá. Tem uma jogada dessa partida, eu queria muito que você comentasse, que é Certo. aquela briga pela Tamil que vocês tiveram no G2. Certo. Eu, Então, eu queria entender o seu pensamento daquela situação, o que você achou da decisão dele, né? Que depois uhum. ele foi brigar um pouco mais para frente com aqueles Dazes. Como é que você queria jogar em volta disso? Por que você abriu capturar pensamento? Porque foi uma sequência muito grande Sim. de decisões Eram importantes. muitas decisões por ambos os jogadores ali. A Uhum, minha ideia era: não vou usar a Tamil flipada como uma win condition, porque ela eventualmente vai tomar um Pyroblast. Então, uhum, como que eu faço para encaixar esse Daisy fazendo ele brigar o máximo possível? Era basicamente uhum, isso. Eu deixei a Tamil pegar umas duas clues ali, eu podia ter forçado um turno antes aquele Brainstorm. No turno 2 podia ter feito o Brainstorm pra forçar alguma coisa, dele já fazer o Daisy de cara. Resolvi esperar um pouquinho pra ela fazer mais uma clue. Daí eu falei, beleza, vou fazer ele gastar tudo pra essa não flipar. E até essa vocês não estavam escutando, mas ele fez o brainstorm e falou: e aí, dá o Seize agora. Eu dei o Seize mesmo. Eu falei: mas relaxa que o Pyroblast tá no topo, né? Ele falou: tá no topo. E realmente tava no topo. tá, Daí. Foi sabendo que ia tomar um Pyro, mas como aproveitar o máximo daquela vida daquela Tamil. Daí, tipo, se entendi. tomasse um Pyro, beleza. E se. Sei lá. Se ele desse os dois Daisies, ótimo, porque ele ia ficar bem atrás, eu tava perdendo drop também, então era uma jogada a tempo puro. Mas é bem Sim, interessante, sim. tinha muita decisão, muita decisão. Não tenho certeza que o que eu fiz foi correto, mas foi uma das jogadas possíveis. Então, a gente, né, obviamente estava acompanhando de onde é melhor de acompanhar esse tipo de jogada, que é de fora. Sim, Onde tudo, com informação perfeita, onde tudo é lindo, tudo maravilhoso. Mas você levantou um ponto que eu acho muito interessante, que é que não valia a pena brigar por ela o tempo todo. sim, Você tinha que tentar arrancar o máximo de recurso. Então, exato. já responde a questão de por que você não fez o Brainstorm na 2. Uhum. Por que você foi pro capturar pensamento? Mas é, Aí, acho que é mais por aí mesmo. Porque o Sizes também na match contra o Delver com raio, ele é perigoso. Porque o dano vai uhum. acumulando, daí você chega lá no turno 8 e perde pra dois raios perdidos, sabe? Uhum. Que foi Então. meio que aconteceu no G1, né? Exato. Daí foi troca, quando você deu o Caesar, ele te puniu Sim, carregando um monte de coisa. eu não tinha muita jogada, eu falei, tá, vou fazer esse Seize que já é horrível porque ele vai ficar pior. Então, Sim. Mas você acha que a match ela é mais. Ela é favorável para alguém ou vai depender muito de como o jogo acontece, eu como os acho que jogadores estão tomando essas eu acho que depende decisões? muito da experiência do jogador, Uhum. que é o que mais depende, assim. E Entendi. mulligans também, mãos que você pode equipar, que você não pode equipar.
Eu acho que são mais difíceis do lado do Uber Tempo. Uhum. Que, pelo menos na minha cabeça, o Delver, o R Delver é o agressor na match. Na minha visão também. Eu cheguei a comentar isso, que É. em tese você vai pra uma posição mais mid-range no Sim, post-side. sim. Mas eu não sei. Tanto de um lado quanto do outro, eu penso que a match é difícil. Eu não sei te Sim, sim, responder sim, sim. pra quem é mais favorável. Eu Sim, acho difícil dos dois lados. e esse tal de Kaito parece ser um card Magic. É. Eu fiz correndo no G3, porque senão aquele Delver me engolia. Mas é uma carta Magic, cara. É uma baita carta Magic. Não, ele faz um clock assustador. Teve um Sim. ponto ali que a gente tava comentando quando você encaixou o do G2, daí tinha uma hora que você tinha, tipo, 5 cartas na mão. Ele tinha uma, e aí É. você tinha, tipo, e a sua mão tava sendo moldada, você tava mandando o terreno embora quando você queria. Uhum. Tava sendo uma boa carta, mas foi um ótimo jogo. Obrigado, Parabéns, assim, obrigado. pra ambos. Foi um ótimo Sim, jogo. Bem sim. interessante Não, de jogar com o assistir. Pudim é sempre muito bom. Ele joga muito bem. Sim, 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 sim. Já tive experiência, é muito legal. E Aham. depois quer falar das jogadas e tal, tem. É realmente bacana. Mas beleza. Eu vou nessa rodar aqui. Já saiu rodada aqui. A galera tá invadindo a sala da stream. Demorou, meu querido. Vai lá. Um bom torneio pra você. Até mais. Obrigado, boa stream pra você. Valeu.